gente vai falar, é uma continuação do que foi falado já no mês anterior, né? A gente vai falar um pouquinho, continuar falando sobre gestão de pessoas, né? E a gestão de pessoas, ela abrange, né, uma série de requisitos. A gente vai tentar explorar um pouquinho, né, quais são as ferramentas, algumas ferramentas que a gente usa e outras que a gente entende que são relevantes, tá? Eu vou compartilhar aqui. A ideia é a gente fazer um testezinho, né, durante a apresentação, tá? E aí, esse material, o material do teste vai ficar disponível, tá? Então, o material que a gente vai fazer o teste aqui vai ficar disponível, aí depois a Nara vai comunicar onde que vai ser, tá? Eu não sei direitinho, tá bom? Então, vamos lá, tem bastante gente aqui entrando, vou só autorizar aqui e vou compartilhar, tá? É só um instantinho. Vamos lá. Então, o que foi destinado a mim, que a Nara me passou aqui, é tentar falar um pouquinho, né, sobre como gerenciar, integrar e reter pessoas, desafio e perspectivas, tá? O que a gente tem, né, pelo menos né, eu já nasci na década de 70, de mais dificuldade é conseguir falar com pessoas mais novas, né, e obviamente a gente tem aí algumas dificuldades aí até devido à parte cultural de todo mundo. Então a gente falou na outra mês passado, quem não pegou é a continuação, a gente falou da cultura, falou de OKR, falou como que a gente faz a parte macro, né, da gente falar um pouquinho da parte de indicadores, falando em OKR, né, objetivo, resultado-chave, como isso que se conecta. E a gente vai falar agora um pouquinho mais aprofundado aqui sobre alguns tópicos que dão link, Nós né, estamos sem internet ou não? aquela primeira parte. Então, vamos lá. Vamos Perguntei, por entender. favor. Opa, tem alguém, acho que. Não. Peraí, deixa eu colocar um áudio, tem alguém falando aí? Peraí, vou tirar o Talvez o áudio. meu celular. Adima, eu tirei o seu áudio aqui, tá? Então, vamos lá. Então, assim, ao contratar, né? Então, só para a gente fazer o primeiro aquecimento, né? Ao contratar, né? Vocês, de modo geral, fazem um job description ou alguma coisa em que vocês, de fato, identifiquem aquele perfil para aquela pessoa, né? Ou seja, para quem faz recrutamento, ou seja, você desenha exatamente para que aquela vaga, né? As pessoas são entrevistadas por você. Quando a gente começa a pensar, do ponto de vista de. Você está mutado, Fernando. Opa, desculpa. Vamos. Então, assim, só para a gente começar. Toda hora está Mutou de mutando meu novo. som. Então, estão me ouvindo ou não? Estão ouvindo? Tá legal? Agora Então, vamos sim. lá. Legal, então vamos lá, vamos começar aqui. Então, assim, para a gente começar pensando na contratação, fazendo um aquecimento aqui, né? Você faz um job, assim, escreve exatamente aquela vaga, qual o perfil que a pessoa tem, conhecimento, habilidade e atitude, pelo menos isso, qual que é a descrição que eu quero, faz uma pesquisa salarial para ver se está adequado, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? As pessoas, de um modo geral, né, são entrevistadas por você, a gente começa a crescer e a gente começa a perder esse fit com a porta de entrada, né? Ou seja, você continua entrevistando as pessoas, por quê? Porque é importante a gente conhecer quem está entrando, independente do tamanho que você tenha, né? Na contratação, no momento da contratação, você informa a cultura da empresa de uma forma clara o que aqui a gente de fato o que a gente gostaria que fosse, né? Ou seja, descreve exatamente o que é importante para
se adaptar ou não, antes da técnica, certo? Dependendo do cargo, você aplica um teste de personalidade. A gente trouxe aquele MBTI para mostrar para vocês. Mas um teste de personalidade, dependendo do cargo, né, é importante entender que tipo de personalidade você está contratando, né, além do perfil técnico. Né? Você aplica algum teste, alguma coisa, para você entender um pouquinho melhor a pessoa. Tem algum processo de retenção curto, médio e longo prazo? Né? Como que é o processo, a política salarial, né? Como é que a gente tem isso vinculado a projeto? Né? A gente falou de OKR no mês passado, né? Que tipo de, que tipo de política que tem pensando em planejamento a médio, curto, médio e longo prazo? Né? Como é que a gente pensa nisso tudo aí? É realizado avaliação de desempenho de uma forma em que você para, olha no olho, né? Ah, Fernando, eu tenho 360 e tal, mas de fato, você para e olha e faz algumas perguntas que você estabelece, nem sejam 3 ou 4, começar devagar, mas em que você dá um feedback para as pessoas, que de fato você consiga mensurar e a pessoa consegue se desenvolver, né? Não basta só cobrar, a gente tem que desenvolver as pessoas. A gente faz tudo isso, o que, que a gente faz na empresa, até onde que a gente, de modo geral, nós fazemos isso, né? Ou basicamente a gente coloca a pessoa para dentro e manda trabalhar, ou executa atividade. Tem algum processo, de fato, que a gente consiga detalhar para que a gente consiga engajar essa pessoa e reter ela a médio prazo? E aqui eu começo com a primeira provocação, né? E para quem a parte contratante, ela serve para entender e classificar as pessoas, e para quem é contratado, ver onde ele vai se enxergar aqui, que é super importante. Tem uma matriz que a gente fala, a gente começa sempre classificando uma lógica, né? E a gente sempre tem isso na consultiva, a gente faz muito isso, né? E quando a gente está com alguma dificuldade de tomar de decisão, a gente usa a matriz do Jack Walsh, não é nossa, crédito à matriz de Jack Walsh. Jack Walsh foi um SEO da Siemens, e ele usava isso para tomar decisão, né? Então, a gente pensa, aqui a gente fala que no eixo Y, a gente tem obediência em processo, e aqui, a gente no eixo X, a gente vai falar de resultado. Então, a gente tem 4 quadrantes, né? Tem um grupo de pessoas que não obedece e não entrega resultado. Né? Então, você vai lá, classifica, você entende lá que determina. E aí você pode também, trabalhando, entender se você está entregando o resultado ou não. No mês passado, a gente falou de OKR, como é que a gente entrega resultado no OKR. Então, primeira coisa, o cara não é obediente e a pessoa também não entrega resultado. Tem um outro grupo, aqui é um grupo que obedece e não entrega resultado. Então, uma pessoa já obedece, né? Ou seja, segue, tem um processo, tem uma política, ela segue, etc., segue a cultura da empresa, mas ela não entrega resultado, certo? Tem um outro grupo, não obedece e entrega resultado. Ou seja, esse cara não obedece, não segue cultura, não segue cartilha, etc., faz do jeito dele e, de qualquer maneira, ele entrega resultado. Ele, de fato, entrega resultado. Certo? E tem o último grupo que obedece e entrega resultado. Ou seja, o cara não só obedece, segue a cartilha, segue a sua cultura, ele segue tudo que você, se você de fato divulgou, se você conversou com ele, se você avalia ele, você mostra para ele que ele de fato está seguindo os seus processos, os seus procedimentos, as suas políticas, principalmente política e cultura da empresa. E ele entrega resultado. Certo? E aí, qual que é a proposta que a gente faz aqui? Segundo as pessoas, né, segundo essa lógica aqui. Uma pessoa que não obedece e não entrega resultado, na opinião de vocês, o que vocês fariam? Qual que é a ação que a gente tem para essa pessoa na prática? Né? Então, na prática, uma pessoa que não obedece e não entrega resultados, a gente sugere substituir. Tá? Ou seja, ela não segue a cartilha, ela não segue política, ela não segue nada, cara, não adianta sofrer. Ela não entrega resultado. Né? Essa pessoa ela é desligada, convidada a ser desligada da empresa. Ok? Então,
segundo essa matriz, a gente desligaria esse grupo de pessoas aqui. Uma pessoa que obedece e não entrega resultado, a gente começa a entender que se ela obedece, se ela segue a cartilha, se ela veste a cultura da empresa, cara, ou ela tá, ela tecnicamente, você não olhou lá nas competências e habilidades que ela precisa, porque a atitude ela tem, porque senão ela não conseguiria atingir a sua cultura. Se ela atingir a sua cultura e não ter atitude, essa cultura que está mal escrita, ok? Então, ela falta o quê? Conhecimento e habilidade. Então, ou você treina essa pessoa e adapta ela àquele, né, àquele cenário que ela vai ver, ou ela tem que ser mudada de setor. Aquela pessoa extremamente vendedora e você contratou ela para financeiro, cara. Você contratou errado. Né? Agora, pô, ela já tem aqui a minha cultura, ela já tem. Por que a gente não treina ela, não troca de ela de lugar e faz ela ser feliz dentro da empresa? Certo? Então, esse grupo de pessoas a gente começa falando em relação a quais são as mudanças que a gente tem que fazer, ou seja, a gente treina e muda de setor. E o cara que obedece e entrega resultado. O cara não só obedece, no sentido de, cara, ele segue política, ele segue a nossa cultura, ele entende o que é dito, ele entende o alinhamento, ele de fato cumpre o alinhamento da empresa e entrega resultado. Esse cara é uma retenção, independente do nível de talento, de idade, etc. Esse cara é o que a gente tem que ter talento. Né? Então, se vocês são donos de empresa, esse cara ele tem que ter, de fato, ele tem que entrar ou ser convidado para sócio, ele tem que entrar nas políticas de curto, médio e longo prazo para a gente ter de retenção, ok? Se você você é né, você que trabalha, seu colaborador da empresa, tente ser esse cara, cabeça de empreendedor, porque esse cara vai ter futuro nessa empresa. Esse cara deveria ser diferenciado em relação aos outros grupos que eu coloquei aqui. Né? E, finalmente, o último grupo, aquele que não obedece e entrega resultado, esse cara, a gente tem que ter humildade, entender o método dele, né? Entender o porquê que ele, esse método, né? Por que ele não, ele entrega resultado mesmo não usando a forma com que você trabalha, que às vezes ele tem mais razão que você, né? Às vezes, de fato, o que ele faz mais sentido. Agora, se ele está infringindo a cultura, se ele está infringindo a sua política, esse daqui cara é um bomba relógio. Né? Essa pessoa é uma bomba relógio e a médio prazo você vai ter um problema sério com essa pessoa. Né? É aquela pessoa, normalmente, que a gente chama que é o herói, ele não é o clock builder, ele é o heróizão, aquele cara que ele vai lá, ele não consegue trabalhar em grupo, ele não consegue, né, fazer com que as pessoas se sintam felizes trabalhando em volta. Então, normalmente, esse cara aqui a gente se prepara para substituir. Ele é um cara top hoje, mas a gente entende que ele é um cara que a médio prazo vai dar muito problema para a empresa em geral, certo? Então, esse cara a gente costuma sugerir a preparação para substituir, ok? Então, quando a gente fala da substituição, né, então a gente tem o quê? A gente tem, são ferramentas bem simples, né, mas a gente vai pensar, quando a gente está falando em vamos substituir, as etapas da substituição, ela passa necessariamente uma descrição. O que eu quero? Ele precisa estar alinhado com o que a gente quer no mercado. Eu tenho que ter uma descrição que, de fato, faça sentido. O que eu quero? Qual que é a atividade que ele vai exercer? Né? Quais são as atividades? E aí a gente consegue entender o quê? Perfil chá. Qual que é o perfil chá daquela pessoa? Tá certo? Conhecimento, habilidade, atitude para aquela vaga. Né? Aquela vaga ela precisa de um conhecimento, habilidade, atitude X. Então eu tenho que descrever, eu tenho que montar, eu tenho que moldar. Eu tenho que moldar esta pessoa, eu tenho que ir lá no mercado. A gente sempre fala, não existe profissional ruim. Existe um perfil mal traçado. Tá certo? Existe uma atribuição que você achou que não faz sentido. Portanto, a gente precisa conhecer o que eu tenho, job description, tem que ter uma descrição de cargo muito bem feita, para ir lá no mercado e falar, cara, eu quero essa pessoa.
Tá certo? E aí sim a gente consegue ter mais afinidade, mais fit, né? O que mais? Conversar sobre aspectos extremos para avalizar o raciocínio. Dentro do processo de entrevista, a gente vai sempre tentar para o extremo, né? Então chega aqui, fala, Letícia, estou vendo a Letícia aqui. Lê, fala para mim, não precisa nem falar, só para falar, Lê, fala uma coisa. Cara, quais são os pontos fortes? O que você é boa? Todo mundo vai falar, cara, todo mundo vai falar, não, eu fiz isso, fiz aquilo, tá ali, legal. Aí vem pro ponto negativo. Cara, agora me fala um insucesso. Me fala algo que não deu certo. Cara, a Letícia fala vários, mas tem gente que não consegue, né? Então, o que a gente... Isso, um dos exemplos. O que a gente traz nos extremos? A gente começa a mostrar um pouquinho a personalidade das pessoas, tá? Ontem a gente estava discutindo, né? Eu falei da Letícia, eu lembrei por causa disso mesmo, porque a gente precisa aprender a ouvir feedback, né? Então, quando a gente aprende a ouvir feedback, a gente cresce, né? E aí, dependendo do que você for fazer a parte de contratação, se a gente não mapeia muito bem se a pessoa tem clara facilidade de entender os problemas, a gente não vai conseguir desenvolver essa pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa nesse momento que faça sentido, ela não vai crescer mais dentro daquilo que a gente imagina, certo? Faz questionamento e perceber se o candidato ferve. Dependendo do cargo, se ele tem um contato muito grande com o cliente, né? Então, por exemplo, tem contato, seja fazendo um contato telefônico, visual, ou um contato presencial, eu preciso entender se a pessoa ferve, e se ele é um líder, mais ainda. Então a gente coloca ele sob pressão mesmo. Tem simulações para ver se ele sai do controle. E a gente chega até o limite. Né? Nesse momento, o candidato ele pede para sair, e muitas vezes ele não aguenta o processo. Por quê? Porque se ele está fervendo, ele não vai conseguir tocar uma equipe. Né? Se você tem uma equipe grande, uma operação grande, trabalha em supermercado, trabalha em fábrica, cara, é uma operação que você, distribuidora, é loucura, né? Você precisa ter sangue frio, sangue de barata para tomar algumas decisões. Então tem que entender se o cara vai ferver, né? Quanto mais você trabalha, por exemplo, num ambiente que você, né, uma casa noturna, um restaurante, cara, é loucura, aquele momento de pico, você tem que ver se o cara ali, mas é só o segurança, não é só o segurança, você pode ter problema, né? Mas é só o cara que está atendendo ali no bar, pô, mas não é isso, tem que ver se o cara vai ferver, mas ele faz o melhor drink, tá, mas eu estou perdendo muito cliente pelo jeito dele lidar, certo? Alinhar a expectativa de longo prazo, de curto prazo, todo mundo vai querer ir, mas de longo prazo, a expectativa de longo prazo vai mostrar para a gente se a gente está falando com uma pessoa que vai sair daqui 1 ano, ou se vai sair daqui 3 meses, ou se vai ficar com a gente um bom tempo. A expectativa de longo prazo, e a gente precisa desenhar a expectativa dele, do candidato, dessa pessoa. Como é que ela pensa? Ela pensa ter uma empresa? Ela pensa em ficar na parte inicial da carreira dela? Né? O que ela está pensando? Ela está pensando só como step? Ela está entrando aqui só para substituir uma pessoa? Ela só está entrando aqui como substituto? Qual que é a ambição dessa pessoa? A gente não contrata gente que não tem ambição. Isso é uma premissa nossa, política nossa. Se não tiver ambição, não entra aqui dentro. Legal. É uma forma da gente pensar. Agora, não, vou só cobrir. Faz sentido você ter uma pessoa só para cobrir alguma coisa? Sei. Isso tem que... Na entrada, no momento da entrada, a gente faz esse tipo de avaliação. A informação, né? A informação da cultura, ou seja, como é que é essa cultura, como é que a empresa ela pensa, qual a forma. Então a gente tem aqui na consultoria 20 itens de cultura que todo ano vai crescendo um pouquinho. Exemplo, combinado não é caro, pontualidade, entre outros. Então, e tem que informar. Cultura não é negociável. Cultura não é negociável. Certo? Tem que ter flexibilidade, a gente tem flexibilidade. Mas combinou, cumpra. Certo? Então, ou seja, diferentemente da flexibilidade,
é o que a gente combinou, cumpriu. A gente não falou faça amanhã, mas se a pessoa falou vou fazer amanhã, tem que fazer amanhã. Simples assim. Certo? Então, esse é o combinado. Então, entender qual que é a cultura de cada empresa para a gente, de fato, ter um processo que alinha. Aplica algum teste de personalidade? Eu queria trazer um teste aqui de MBTI, não sei se vocês conhecem, mas a gente às vezes aplica esse teste para entender um pouquinho o perfil do candidato, focado em personalidade. Né? Se a entrevista, às vezes a parte técnica passa, às vezes a parte até cultural passa, você está começando a trazer ela para dentro, e aí você tem algumas dúvidas, a gente aplica o teste de MBTI para a gente ver se a personalidade da pessoa se encaixa, não que a gente vai ter, se encaixa naquela vaga, se encaixa para a gente ter mais clareza. Tem um monte de teste psicológico, não somos especialistas nisso, mas dentro da parte executiva, a gente tem alguns testes para a gente aplicar, e ele é aplicado e a gente usa isso como maneira de contratação, para a porta de entrada estar bem segura, tá? Então, a porta de entrada a gente tem que fazer como segurança. Então, o que a gente vai falar um pouquinho? Eu vou mostrar o teste de MBTI, não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar aqui, eu já deixei meio pré-pronto, tem testes online, o nosso é aberto, tá? A Nara depois vai disponibilizar esse teste aqui para vocês, tá? Cara, é bem simples, eu vou ler ele aqui. A gente vai, deixei né, um perfil qualquer aqui, tá? Para a gente depois falar, você vai entender o que faz sentido aqui dentro do teste para a gente analisar aqui, tá? Então, o teste, basicamente, a pessoa ela vai responder essas perguntas, eu vou ler para vocês, e aí a gente vai ter aqui, né, um perfil que o próprio, dependendo da resposta que a pessoa ela marca aqui, dependendo do perfil, dependendo do que for marcado aqui, ela vai ter um perfil, certo? Então, aqui, por exemplo, se você tem algo importante, mas não urgente, para você para dizer a um colega que trabalha em outra cidade, você prefere se expressar por escrita ou por telefone? Né? De que forma você se adapta? Melhor escrever para ele ou por telefone? Certo? Ao participar de uma festa ou outro evento social, você costuma conversar com várias pessoas, incluindo desconhecidos, ou prefere conversar com poucas pessoas já conhecidas? Simples, né? Uma resposta simples. Percebe que é sempre binário, né? Uma coisa ou outra. Né? Você costuma referir sentimentos alheios sem perceber? Nunca, ou muito raramente, de vez em quando. Ou seja, de fato, a forma com que você fala, você vai dar um feedback, fala, Nara, não tá legal, tá? Ou você chega, Nara, cara, tudo errado. Entendeu? Como é que você faz isso? Ou a Nara, Fernando, tá. Fernandão, cara, você tá pisando na bola aqui, cara, não tá legal, se a gente fala aqui, enfim, como é que você faz? Qual que é a forma de você falar sobre isso? Né? Ao ler um livro, né, você prefere o estilo literário, cheio de frases, efeitos metafóricas, ou estilo jornalístico, frases mais simples e descrições mais próximas da realidade? Né? De que forma que você prefere? Né? Você sente prazer em discutir um assunto a fundo, até sua opinião prevaleça, ou chegar a um consenso mais rápido? Né? Ou seja, num grupo, você fala, tenta convencer as pessoas, ou de fato você faz algo mais rápido? Né? Ao expor o seu ponto de vista sobre determinado assunto, você se considera convincente a ponto de mudar a opinião das pessoas? Sim ou não? Ou seja, se a gente está falando, se está expondo, se você está mostrando o que você pensa. Né? Ao escolher uma possível solução para o problema, você geralmente escolhe uma saída já experimentada ou tenta um novo? Né? Ou seja, você sempre vai para um ambiente mais conhecido ou não, você busca um novo, né? Você não, né? Temos todo mundo aqui, mas, por exemplo, quando a gente fala de metas, isso seria as metas organizacionais, né? O novo, né? A metas numéricas normalmente é mais do mesmo, melhoradinho, né? Kaizen, melhorar um pouco por vez, né? As metas organizacionais faz as grandes mudanças por spin, né? As grandes mudanças estão nas metas organizacionais, né?
Se tivesse que falar sobre um assunto que você domina para um grupo com mais de 50 pessoas, você permaneceria tranquilo, quase como se estivesse conversando, ou uma só pessoa, ou ficaria nervoso. Se pudesse escolher livremente o horário de trabalhar, você opta por horários fixos de entrada, almoço e saída, horários flexíveis que resultassem na mesma carga diária de trabalho, né? E aí, uma vez, eu não sei quem que me perguntou, né? Cara, acho que foi um cliente, cara, ele era muito legal, muito bom, não lembro o nome dessa pessoa, mas ele falou para mim, cara, Fernando, eu tenho um cara que é monstro, faz tudo, né, cara, só que assim, ele não entra no horário, cara, ele é muito, mas você precisa que ele tem horário administrativo, você precisa que ele cumpra o horário administrativo? Na verdade não, porque ele não lida com ninguém, cara, e ele te entrega, tu entrega, então, se você está insatisfeito, manda ele para nós. Esse é o cara que talvez se adaptaria com a gente. Cara, às vezes o horário não é tão relevante, às vezes ele é, né? Então, aqui a gente começa a traçar um pouquinho aí a escolha de horário, né? Com relação ao futuro, você costuma definir planos de longo prazo, anos à frente, persegue as etapas para alcançar, ou planeja mais o futuro imediato, mês à frente, deixa as coisas irem acontecendo a partir daí, deixa a vida me levar, né? Ao defender uma ideia em público, você costuma pensar bastante antes de falar ou ir pensando quando fala? No trabalho, você prefere avançar em várias tarefas ao mesmo tempo ou concentrar-se em uma tarefa até concluir? O que mais o faz admirar uma pessoa? Criatividade ou sensatez? Quando precisa avaliar uma alternativa, você avalia os prós e contras com o mesmo empenho para chegar a uma conclusão ou tende a olhar mais para vantagens e relegar as desvantagens a segundo plano? Numa mesa de bar, com 7 ou 8 amigos que se conhecem bem, você costuma ser um dos que mais falam, ser um dos que menos falam? No ambiente de trabalho, você prefere dizer o que precisa ser dito, mesmo que magoe outra pessoa, ou evita dizer coisas que possam magoar outra pessoa? Ao dar exemplo, você costuma relatar situações que ocorreram de fato, ou descrever situações hipotéticas? Com relação à mudança de cidade, você se empolga com o clima e novidade em torno da mudança, ou se sente desconfortável e inseguro? Você costuma ser mais convencido por informações transmitidas de forma lógica, organizada, porém fria, ou com entusiasmo, mesmo que sem tanta organização? Com relação a prazos curtos, para o cumprimento de uma tarefa você se sente desconfortável e não gosta dessa situação, ou se sente desafiado e lida bem com a situação? Você imagina que é mais visto como uma pessoa gentil e aberta ou uma pessoa de opiniões fortes? Que tipo de pessoa lhe irritaria mais no convívio cotidiano? A muito indecisa, aquela que cogita várias hipóteses e tem dificuldade para tomar decisão, ou a muito decidida, aquela que sabe exatamente que decisão tomar e sequer aceita sugestões? Quando você estimula metas, faz o máximo possível para cumpri-las e normalmente consegue, ou frequentemente abre mão delas em função de outras prioridades que vão surgindo? Com relação à velocidade de sua fala, tende a ser rápida ou imediato encadeamento de ideias, ou tende a ser devagar, com muita pausa para reflexão? Você considera que lei é lei e deve ser cumprida de qualquer forma, ou a circunstância de eventual descumprimento de uma lei deve ser avaliada e levadas em conta? Você se sente mais à vontade em uma festa frequentada essencialmente por publicitários ou por engenheiros? Quando marca um compromisso, você raramente chega no horário ou raramente se atrasa? Quando você toma uma decisão, quase nunca volta atrás ou frequentemente volta atrás? Ao avaliar situações e pessoas, você prioriza o senso de justiça ou o seu sentimento de compreensão e compaixão? Você se sentiria mais satisfeito se fosse considerado extremamente racional ou extremamente sentimental? Para você, o que é mais importante em relação a um colega de trabalho? A empatia entre vocês,
ter plena confiança na capacidade profissional dele. Em uma entrevista de emprego, você não encontra dificuldade para falar das próprias virtudes, ou se sente constrangido e tem dificuldade para falar das próprias virtudes, foi o exemplo, inclusive, que eu dei, né? Com relação à parte dos extremos, né? Qual o seu ambiente de trabalho preferido? Silencioso, com poucas interações com pessoas, ou barulhento, com boas interações? Ao sair de um ambiente que acabou de conhecer, é capaz de escrever detalhes ou consegue fazer uma boa descrição genérica sem muitos detalhes? Ao acordar, você prefere a ideia de que seu dia terá um imprevisto, um acontecimento que mude a rotina, ou transcorra exatamente conforme o rotineiro planejado? Né? Se você é uma pessoa de mais rotina ou não. O rotineiro é relacionar pessoas, entre outras. Tem aqui 44 possibilidades aqui. Fazendo essas respostas, a gente chega a um determinado resultado, né? Ao determinado resultado, a gente vai entender aqui qual que é a combinação que foi feita aqui. Vamos pegar esse cara aqui, né? E aí, o que ele vai ter aqui? Ele vai traçar, ele vai ter um compilado de informações aqui, para a gente entender se aquela pessoa que a gente está pensando, ela se encaixa ou não. Então, por exemplo, gentil, leal, compassivo, aparenta ser reservado e simples, ajuda os outros discretamente, paciente, sempre aceita as coisas como são e não faz julgamentos, é a favor de filosofia. Ou seja, a gente começa a entender o que é o perfil dessa pessoa, quais são as recomendações buscadas para trabalho e como é que ele traz aqui também quais são as possíveis ocupações. Isso vinculado ou não àquilo que você tem dentro da sua descrição de cargo. Ou seja, se você não tem e bate o que você precisa entender em termos de perfil, então a gente pode pensar em tomar a decisão. Certo? Tranquilo? Então, esse teste vai estar disponível. Se você, a Nara depois vai falar no grupo onde que ela vai mandar lá. Esse teste vai ficar disponível, faça aí, pode fazer de vocês mesmo, faça das pessoas que vocês acham que tem que fazer na empresa. Esse é o último passo que a gente faz para a tomada de decisão, caso haja necessidade. Certo? Deixa eu voltar aqui. Então, esse é o teste MBTI que a gente aplica para a gente, quando é necessário. Então, eu falei bastante sobre a porta de entrada, né? A porta de entrada para a gente discutir um pouquinho. Nara, quer falar aí? Levantou a mão? Opa, queria falar. Esse do teste da MBTI é bem interessante, porque tem algumas empresas que fazem isso com signo, né? Aí já é mais errado, porque não é muito estratégico. Agora, para MBTI, para teste de personalidade, é um parâmetro bem interessante para o cargo ser confortável para a pessoa que está aderindo àquela vaga e para ser confortável para a empresa também, para alinhar também propósito, enfim. É um teste bem interessante aí. Tem até um questionamento aí que eu faço com algumas pessoas. Tem duas perguntas que geralmente as pessoas não sabem responder, né? Quem é você e onde você quer chegar? Então, a pessoa que faz esse teste aí, ela já começa a ter um pouquinho, enveredar um pouquinho mais sobre se conhecer um pouquinho melhor, enfim, e entender em quais lugares ela consegue desempenhar melhor a função dela. É bem interessante aí para aplicar com os colaboradores. Boa. Então, só para a gente alinhar, tem esses testes aplicados para conhecer melhor a personalidade da pessoa. Né? Com esse teste é possível avaliar se o candidato está alinhado com a vaga ou não, ou se naquele momento que a gente fez aquela matriz de Jack Walsh, você está lá parado, falou, cara, eu tenho uma equipe de tanto, cara, será que o cara é obediente, entrega? Onde que eu estou pecando aqui, cara? Então vamos fazer uma reflexão, né? Faz uma reflexão, e nessa reflexão você, de repente, aplica o teste. Às vezes o cara, ele é obediente, mas está entregando o resultado, o cara aplica com ele, às vezes a personalidade dele, você está colocando ele no lugar errado. Ele, às vezes, é um atacante, ele está na defesa, né? Ele está no financeiro. Ou, às vezes, ele está no ataque, ele deveria ser um cara de defesa, né? Então, entender um pouquinho a personalidade, né? Certo? Então, depois, se vocês quiserem aplicar o teste, acho que é bacana para vocês entenderem um pouquinho aí como é que funciona. Certo? Aqui a gente está falando, né? Como conseguir, né, conversar aí com as novas gerações, né? A gente fala muito, né, mais contexto e menos processo, né?
Por que mais contexto mesmo processo? Principalmente quando a gente fala de controle, né? Então a gente fala muita coisa, né? A gente pode falar de melhoria de processo, melhoria de processo, melhoria de processo. Agora, se você muda o contexto, às vezes o processo não faz sentido, né? Eu sempre brinco com duas empresas, né? Por exemplo, você pode ir lá numa empresa de táxi, melhorar o processo, melhorar e tal, aí vem a Uber e gera o aplicativo, certo? Olhou o contexto e falou, cara, qual que é a finalidade? É movimento. Tá, então eu não preciso necessariamente só de um carro, por exemplo, certo? E essa nova geração, elas pensam assim já, elas são conectadas nisso, elas já são conectadas na tecnologia. E o que é problema nessa geração? Ele, de fato, não pensa em link, em processo, ele abandona rápido. Ele entende que as ferramentas não fazem sentido, só o cara bonito, as coisas legais, tal, funcionam. Não. Né, o processo, ele também precisa ser conectado. Então, nós, né, gerações mais antigas, em tese, temos que ter uma conexão muito grande com as tecnologias, para entender. Obviamente, a gente não vai conversar no mesmo padrão, por isso que a gente traz pessoas diferentes de nós para agregar coisas, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer com que a lógica processual ela fuja, ou seja, mais contexto, né? Mais deliverable, mais entrega, né? E sem fazer um controle muito preciso de algumas coisas, sem, obviamente, descuidar das tarefas do dia a dia, certo? Mas é muito importante que quando a pessoa ela entregue, independente se ela é vigiada ou não, tá? Isso é o mais importante. Isso que é mais lógico, né? O que mais? Mais flexibilidade, maior foco nas entregas. Né? Não adianta nada você ficar lá, vamos controlar o horário, tal. É importante que a pessoa tenha um horário-chave, é importante que tenha. E a gente não admite o evento a pessoa chegar atrasada, isso não existe. Né? Agora, a gente tem isso muito forte. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha flexibilidade. É diferente. O rigor da entrega, ele precisa ser relevante. Agora, o cara procrastina e não entrega, chega uma hora que a empresa não faz sentido, né? Não faz sentido as coisas que estão sendo desenvolvidas. Então, tem que aprender a ter flexibilidade, sem perder a rigidez da entrega. Quando a gente perde a rigidez da entrega, a gente começa a ser uma empresa que é lenta, né? E uns requisitos que são extremamente relevantes numa empresa é velocidade no mundo de hoje. Quanto mais veloz a gente for, quanto mais veloz a gente conseguir fazer mudança, mais a gente vai conseguir, de fato, fazer com que o nosso concorrente fique para trás. Né? Quando a gente conseguir fazer teste, conseguir ser mais rápido, conseguir não ficar, né, nas crenças limitantes, mas a gente vai ter velocidade. Aqui na Construtiva a gente muda, nada está aí para não deixar eu mentir aqui, a gente muda a cada 3 meses de uma forma muito forte. Né? Então, fazendo teste, a gente não muda tudo, óbvio, senão não faz sentido, mas com certeza, a cada 3 meses você tem uma mudança em teste muito grande para a gente se adaptar. Né? Sempre assim. Não dá para a gente ficar mantendo, é assim que eu vou fazer e vou fazer para o resto da vida. Não existe isso aqui dentro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Menos retenção de curto prazo, mais retenção de longo prazo. A empresa, a gente tem que pensar a médio prazo. Né? A gente não pode pensar a curto. Né? Então, tem que pensar a médio prazo. Por mais desafios que nós tenhamos aqui na empresa, do dia a dia, se a gente não para pensar em médio prazo, você não estrutura, você não tem ganhos alongados. Por mais dificuldade que nós tenhamos, a gente precisa trazer pessoas que pensam de médio prazo ou longo prazo. Porque se você não trouxer essas pessoas, você vai ser sempre uma empresa que não vai viver né, não vai ter solidez da entrega em maneira nenhuma. Você vai ficar sempre dependente. Isso não é bacana. Né? É importante trazer pessoas que pensem de longo prazo, né, que trabalhem pensando em longo prazo e que traçam a carreira de longo prazo. Certo? Opa, aí aqui, pensando aqui, a gente tem a retenção de curto prazo, né, trabalhar com salário mais comissão. Via de regra, não funciona só isso. Né? Então,
Retenção de curto prazo. A gente fala que é o tradicional, né? 90 tal, tantos por cento das empresas trabalham com a parte só, basicamente, salário mais comissões, salário mais alguma coisa, né? Retenção de curtinho prazo, né? Então, o que que faz? Faz com que as pessoas, né, tenham pensamento de curto prazo, né? Retenção de médio prazo. A gente está falando de uma meritocracia, do PLR, uma distribuição de lucro, em que se eu tiver mais lucro, todo mundo ganha, né? Meritocracia é mais individualizado, né? Mais individual, é muito próximo da comissão. Tudo bem, o esforço individual é legal, precisa ser, e se tiver os dois, já é melhor, certo? Eu tenho a comissão, eu tenho a meritocracia, mas eu também tenho o PLR, que eu tenho que pensar na equipe. A distribuição de lucro pensa na equipe, certo? Então, se eu perder um cliente, eu sei que eu estou atrapalhando não só a mim, mas estou atrapalhando a todo mundo da empresa, né? Então, você vincula um ganho de curto prazo e um ganho de longo prazo. Então, a pessoa sabe, se a gente trabalhar bem, a gente vai ganhar junto. Se a gente não trabalhar bem, a gente não vai ganhar junto. Então, a gente pode mesclar processo de retenção. Tem o salário, tem o mérito, que você tem um percentual e tem um PLR, que funciona, né, distribuição de lucro. Então, meritocracia, né, eu tenho as metas globais, eu tenho aqui quais são, né, quais são os itens que são relevantes para a gente, e a gente vai ter quanto que a pessoa vai ter de peso nisso. Realmente é bem simples, a gente implanta muito isso, né? Só que meritocracia é mais fácil de implantar. Só que ela não pensa no coletivo, ela pensa individualizado. É bom isso? Pô, se é. Já é mais do que muita empresa tem. Mas a gente entende que é pouco isso, né? Ela pensa muito no individual, né? O que a gente pode falar que para diminui um pouco passar o individual é quando a gente entra nas métricas de PLR, distribuição de lucro. Então a empresa vai falar, cara, eu optei por dividir X% do lucro. X% do lucro vai para pagamento de bônus. Isso de uma forma geral, de todo mundo. Ou seja, se o cara, se eu contrato gente pensando no longo prazo, se eu tenho cuidado na contratação, se eu pego pessoas que estão alinhadas com o futuro da empresa, por que não eu remunerar bem? Tá certo? De longo prazo. Então, se a gente tiver ciclo de distribuição de PLR, faz com que as pessoas também valorizem aquilo que ela está pensando naquele do dia a dia. Se eu perder um cliente, se eu, né, tiver um projeto ruim, se a gente tiver, etc, etc, a gente vai perder a remuneração. Perder a remuneração, perdeu a distribuição de lucro. Tá certo? Aqui, a gente coloca o peso do cargo, né? É óbvio que cada um tem um peso, né? Então, uma ferramenta bem legal, né? A gente implanta isso, a gente tem, é um processo, não é simplesmente uma ferramenta que não se implanta como ferramenta, é um processo para implantar isso, para rodar isso, tá certo? Em que a gente consegue entender qual que é o peso, qual o tempo, qual que é a performance, qual que é a cultura, e cada um tem uma premiação aqui. Quanto de distribuição? Cara, cada empresa adota. A Consultibus distribui 30% do lucro. Né? E a premissa é ter transparência. Então, o que acontece? Meritocracia aliada à PLR. Meritocracia, eu estou falando apenas, né, do individual, PLR eu já estou falando de coletivo. Pô, já, juntando os dois já começa a ficar bacana. Pô, tem que ter uma área de vendas ganhando percentual, certo? Sobre aquilo que vendeu. Pô, legal, lógico que tem que ter, senão cadê a cenoura? Né? Mas por que não? Cara que, por exemplo, está numa fábrica e indicou alguém, ele não pode ganhar uma comissão? Pode e deve. Aqui a gente faz isso. O cara que indica, pô, não pode ter um cashback? Um cliente? Pode, a gente faz isso. Né? Então, o cliente que indica para a gente, ele tem um cashback ou é pago para ele um valor. É simples assim, todo mundo tem que ganhar. Meritocracia. Certo? Se tem alguém indicando, ele vai ganhar, a gente paga, lógico, ele teve um esforço, ele pensou na gente, ele pensou naquilo. Tem gente aqui que tira uma grana só indicando gente, só indicando projeto para Consulting Blue. Né? Tem empresas aqui que pagam muito menos para a gente porque ela indica, ela ganha cashback. Tá certo? Então, é legal, isso é bacana, é remunerado, tá certo? E depois você tem o PLR, que você distribui o lucro. Né? Então, é avaliado, né, o peso do cargo, avaliado performance e avaliado quanto que a pessoa vai ganhar em cima aquela distribuição de lucro que teve. Tranquilo? É bacana, é legal, porque você começa a pensar no coletivo.
certo? E aí, falando um pouquinho, né, a retenção de longo prazo é o famoso a retenção do partnership, ou de sociedade, né? Ou seja, a pessoa, ela entra para a sociedade. Pô, que legal, cara, você entra numa empresa, você é feita uma seleção nessa empresa, ela cumpre, gera resultado, ela ganha comissão, ela ou meritocracia, ela ganha PLR e ela pode ser convidada para entrar na empresa. Olha que longo prazo que nós estamos falando, tá certo? Olha que retenção nós estamos falando. Nós estamos falando de ter o um modelo de entrada, qual que é o critério de entrada, qual que é o critério de valuation, quanto que vale a empresa, aquele momento que a pessoa está entrando, tá certo? Ah, eu comprei. Tem que fazer a pessoa comprar aquelas cotas, tá certo? Tem que ter muita clareza. A gente tem um programa só de implantação só para esse tipo de modelo de meritocracia, modelo de PLR, modelo de partnership com um contrato bem certinho, com política bem desenvolvida, para que a pessoa, de fato, tenha aqui, certo? Regra de saída tem que saber, porque agora a pessoa que entrou de sócio não vai mais ter problema, ela vai ficar aqui. Muito pelo contrário, ela tem meta para cumprir, ela tem indicador para cumprir, ela continua sendo a pessoa avaliada, né, dentro do board. E esse board ele vai dizer se a pessoa continua sendo sócio ou não. E se ela não for sócio, a gente tem que ter o critério da recompra da cota. De que forma que a gente vai comprar essa cota. Certo? E essas são as regras de atuação de conduta. Né? Então tem que ter contrato com isso, tem que ter processo jurídico, mas tem que ter um processo muito claramente do que a pessoa faz e o que a pessoa não faz. De novo, volta para a cultura. Tá certo? Então, estou falando de pessoa trabalhando com a gente, pensando a longo prazo, mas a gente tem que ter o processo de retenção. Tá? Então, estou falando aqui de retenção. Tá? Então, esse é o processo que a gente enxerga que seria o último e é o de longo prazo. Nós estamos pensando já de longo prazo. A gente, de fato, vendeu uma parte da empresa, se deixar disponível uma parte da empresa para que ela pudesse ser adquirida, ou seja, vai ser paga para que as pessoas também vivenciem esse processo junto com o sonho inicial da empresa. Certo? Aí seria a intenção. Tem um programa só para a gente implantar que fala de partnership, que já tem os contratos e os modelos, certo? E aí, finalmente, a gente precisa ter o quê? A avaliação de desempenho. Realizar a avaliação de desempenho trimestralmente, no mínimo. Né? A gente faz aqui na consultoria trimestral. Ah, Fernanda, posso ser mensal? Cara, acho que é muito curto, período curto, mas trimestral, semestral, anual muito longo, mas trimestralmente, pare e faz uma avaliação formal, com métricas conhecidas, né? Que a pessoa sabe como ela vai ser avaliada, discutir as notas, estabelecer melhorias, as pessoas têm que concordar. Também é um programa de avaliação de desempenho que a gente implanta. É bem legal, muda bastante coisa. Né? A gente precisa evoluir, nós precisamos que as pessoas falem da gente. Né? E aí, a melhoria, a gente discute um PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. Né? Pode ser Programa de Desenvolvimento de Liderança, mas principalmente como é que a gente vai discutir, como é que eu vou evoluir, quais são os assuntos que vão ser trabalhados, né? Assunto emocional, é assunto técnico, que assunto que a gente vai discutir, é assunto comportamental, o que tipo de plano para a gente resolver com o plano de ação. Cada 3 meses a gente precisa ter isso. Se a gente não tiver isso, a gente faz com que a empresa vá tendo problema a médio prazo. Certo? Então, isso que dá sustentação para a lógica. Então, aqui, por exemplo, né, é baseado em conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente tem uma autoavaliação, né, a autoavaliação e a avaliação do superior. Podemos colocar a avaliação entre os pares, avaliação 360 graus, mas o mais importante é ter o critério da nota, porque quais são os comentários, quais são os feedbacks, baseado em conhecimento, habilidade, né, conhecimento, habilidade e atitude, principalmente quando a gente está falando aqui, né, de um ser humano. A gente tem que mostrar para ele onde ele está acertando, tem que mostrar para ele onde ele está errando. Tá? E depois a gente automatiza isso. Mas o mais importante, todas as pessoas precisam ser avaliadas. Tá certo? Ela está na empresa, ela precisa ser avaliada.
Para quê? Para que a gente consiga fazer com que ela entenda e seja desenvolvida. Quanto mais eu desenvolvo a pessoa, mais a empresa vai crescer, porque a empresa é feita de pessoas. Certo? Então, é isso que a gente precisa ter. Então, estamos falando de critério, de retenção e de melhoria da pessoa. Como é que a gente vai aprofundando e melhorando as pessoas de modo geral. Certo? Então, aqui, ele vai ter uma nota, né? Essa nota, ele vai gerar um valor para a gente fazer a distribuição, né? Fazer a distribuição de lucro. Né? E aí você tem, normalmente, um comentário do avaliador. Isso é olhado frente a frente, para a pessoa saber o que ela está fazendo, para a pessoa entender o porquê que ela está sendo avaliada dessa maneira. Né? Uma rigorosidade muito importante. Né? A gente não acha que é legal você simplesmente responder, né, um software e mandar a nota. Acho que é importante olhar para a pessoa e ela olhar para você e falar, né, falar os porquês, porque a gente enriquece o desenvolvimento das pessoas. A gente precisa desenvolver pessoas. Todos nós precisamos de desenvolvimento, todos nós. Né? Enquanto a gente achar que a gente sabe tudo, a gente tem que parar. Né? Mas enquanto a gente está, né, trabalhando, a gente tem que ser desenvolvido, e isso em todos os aspectos. Né? Temos que ter essa humildade sempre. Certo? É isso. Falei muito. Alguém tem alguma dúvida? Mas é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Aí, se ninguém quer falar, nada, só fala onde que vai estar disponível aí. Eu tenho que te mandar o link, você falou, né? Isso, Fernando. Precisa mandar o link para mim, eu vou subir lá no grupo de treinamento mesmo. Lembrando também que tem outros materiais no site da Consult, no blog lá sobre organogramas, falando sobre treinamento, desenvolvimento de liderança também, PDI. Tem algumas coisas que dá para vocês pegarem lá e tem vários materiais ricos também que vocês conseguem baixar e usar aí com a equipe de vocês, beleza? Boa, pessoal, vamos acabando aqui. Eu só vou fazer o merchan aqui que pediram para eu fazer. Então, eu anotei para eu não esquecer. Então, material rico eu falei, a Nara vai falar onde que vai estar. Tem a primeira etapa desse webinar que está lá disponível também, que a gente falou um pouquinho da parte macro, que aqui a gente entrou um pouquinho mais na parte, né, de ferramentas para a gente fazer a aplicação. E o próximo webinar vai ser com o Sandrão. Ele vai falar com gestão da carteira, né, de clientes. Então, já vai ser o mês que vem. Então, né, se quiserem falar um pouquinho de vendas e crescimento de empresa, super convidado todo mundo aí. A partir aí a Nara vai falar quais são os dados, enfim. Mas, normalmente, é às quartas-feiras, na segunda ou terceira quarta do mês. Tá certo? Gente, super obrigado. Obrigado pela presença. Se for dúvida, depois manda lá, a gente responde, tá bom?